bênção. Maravilha. Glória a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui, poder compartilhar com vocês. Geralmente eu coloco todos os textos que eu vou ler já num papel, eu procuro trazer todas as referências, por isso vocês não veem eu abrir tanto a Bíblia, porque eu já coloco tudo aqui. Amém? Quem estava aqui de manhã? Aleluia. Amados, o maior desafio nosso, o nosso maior desafio hoje é a nossa fé. Eu acredito que um dos maiores desafios que nós temos como igreja do Senhor nesses dias, é o desafio da fé. Ora, por que eu estou falando isso? Porque a nossa mente, o nosso entendimento está completamente deformado. O nosso entendimento, o entendimento da igreja está deformado. Existe um entendimento errado do que seja fé. E nós começamos a ir no embalo dessa multidão, dizendo o que é fé, e porque não sabemos o que é fé, nós nos frustramos e nos tornamos completamente perdidos dentro daquilo que Deus quer nos desafiar como fé. O desafio nos últimos dias é o desafio da fé. Paulo falou para os Gálatas: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiquei admirado como vocês passaram da fé para as obras, como vocês estão confundindo aquilo que só Deus pode fazer com aquilo que a força de vocês podem fazer, com aquilo que o empenho de vocês, com aquilo que a sua força, a obra da carne, as obras das nossas mãos podem fazer, e não as obras da fé. E eu percebo que como igreja, quando você liga a televisão, você não sabe se aquilo que estão ensinando é fé, se aquilo que estão ensinando é a genuína fé cristã, a genuína doutrina sã que Paulo exorta a Timóteo. Paulo chega a dizer, quando você lê a carta de Timóteo, você percebe que Paulo fala justamente isso para Timóteo. Timóteo, você não está entendendo que você está passivo diante do que está acontecendo na igreja. Existem pessoas no meio da igreja, Timóteo, existem doutrinas erradas, liderança errada, posicionamento errado de pessoas, e você não faz nada. Timóteo, toma uma postura, porque isso vai interferir na mensagem do Evangelho. Paulo sabia de que nós temos uma facilidade muito grande de pegar a nossa fé e colocar em obras. E fé, amado, se você puder definir o que é fé, e eu queria desafiar, por isso que eu falei para você, por favor, não sente aí achando que essa mensagem é para aquela pessoa que ficou em casa. Não, é para você mesmo. Eu não estou falando com você, só você. Se você chama Antônio, eu não estou falando com o Antônio, eu estou falando com todas as pessoas que o Antônio vai interferir, vai afetar. Quando eu falo com uma pessoa, eu estou falando com uma geração que virá ser influenciada por aquela pessoa. Então eu não estou falando só para essas pessoas, eu estou falando para uma multidão, mas é você que vai alcançar essas pessoas. Aquilo que as pessoas estão chamando de fé, não é fé, é obras, e obras da carne, e não obras da fé. Fé, se nós pudéssemos dizer, definir fé é conhecimento de Deus. Você lembra que no Salmo 23, quando eu ministrei hoje pela manhã, eu falei que nós precisamos sair de certas condições da nossa vida, de imaturidade, de meninice, e entender aquilo que Paulo fala: eu deixei das coisas de menino. Entender aquilo que Paulo fala: eu aprendi a viver, lá em Filipenses. Nós precisamos aprender a viver segundo os valores do reino de Deus.
Porque nós, infelizmente, nós não entendemos que as Escrituras são um filtro para todas as informações que nós recebemos na faculdade, na sociedade, na nossa família. Se você recebe aquilo que o mundo te ensina com uma facilidade muito grande, sem filtrar isso segundo o conhecimento de Deus, e conhecimento de Deus é adquirido através da leitura das Escrituras e você mergulhar nas Escrituras. Eu não posso conhecer a Deus se eu primeiramente não decidir conhecer as Escrituras. E eu não falo isso aqui para querer aparecer. Eu falo isso aqui por testemunho. Sede, pois, meus imitadores. Porque o dia que eu entendi isso, amado, que as Escrituras são tudo na nossa vida, eu não sei viver sem a leitura das Escrituras. Quando Deus chega para Josué, e fala: Josué, eu vou falar uma coisa para você, olha, eu vou te dar muitas estratégias, eu vou falar para você fazer um monte de coisa, e aí tudo que você fizer vai dar certo. Não, amado, não foi isso que Deus falou para Josué. Josué, eu não vou te dar nenhuma estratégia, eu só vou te pedir uma coisa: medita nessa palavra de dia e de noite, e é tudo que você fizer vai ser próspero. Amado, se o meu entendimento não estiver tomado pelos valores do reino de Deus, e o meu entendimento não estiver impactado pelos valores das Escrituras, se quando você olha para a fé cristã, se quando você olha para as Escrituras, aquilo é um plus, aquilo é apenas algo que você adiciona na sua vida, sabe aquela proposta que às vezes a gente fala isso sem pensar: Jesus, vem fazer parte da minha vida. Então você tem uma vida e você coloca Jesus na sua vida, e aí você pega a sua vida e fala: Deus, está aqui minha vida, abençoa ela e bola para frente. Se nós não entendermos, amado, que não há outra verdade absoluta a não ser as Escrituras, e eu só conheço a Deus pela verdade, porque Jesus disse: examinai as Escrituras, porque é ela que testifica de mim. O problema é que a gente vive alimentando de testemunhos. Não estou dizendo que o testemunho não seja importante, mas nós não mergulhamos na palavra para conhecer a Deus e saber quem Deus é. Eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa em crise, ela me mostrou uma mensagem de uma pessoa que estava chantageando ela. Um pastor, eu estava aconselhando um pastor, fazendo um atendimento para ele lá na base, e ele me mostrou a mensagem: olha o que essa pessoa está me mandando. E a mensagem estava escrita a seguinte coisa: você vai pagar tudo que você fez, e eu estou orando a Deus para Ele pesar a mão na sua vida, e você ser levado a nada, para você pagar todo o mal que você fez comigo. Querido, quem mandou essa mensagem não conhece a Deus. Porque 1 Pedro diz que Jesus, quando humilhado, não revidava, e quando ultrajado, não respondia com ofensa, mas entregava-se a Deus que tudo sabe. Sabe aquela proposta que nós fazemos para as pessoas: olha, Deus vai pesar a mão na sua vida, porque, meu Deus, eu sou filho do rei, e Deus vai te humilhar. Amado, você acha que conhece Deus, você não conhece Deus. Você sabe por que você não conhece Deus? Porque você não filtra as informações que o mundo dá pelas Escrituras. Qual é o filtro? Qual é a lente que você olha a sociedade? Quando você está diante das bifurcações da sua vida, quando você está diante das escolhas, das negociações, você avalia a vida de que forma? Amado, quantas pessoas entram por aquela porta, tentando achar no nosso meio um estilo de vida completamente diferente, e quando eles entram aqui no nosso meio, eles veem que nós estamos correndo atrás das mesmas coisas que outrora ele corria. Amado, se a nossa vida, se os nossos valores, se as nossas convicções não forem as convicções dos valores do reino de Deus, segundo o caráter de Deus, segundo aquilo que Deus é,
nós não entendemos nada de cristianismo. Cristianismo, querido, são valores e convicções completamente transformados. Fé, amado, é conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu olho para a minha vida e eu vou fazendo uma leitura de tudo o que aconteceu na minha vida, foi gerada pela mão de Deus e aquilo gerou conhecimento dele por meio das Escrituras. Se eu não entender isso, amado, eu vou me tornar completamente perdido nessa sociedade. Porque enquanto nós pregamos das 7 às 9h30, das 6 às 10 horas, amado, para os nossos membros, esse mundo prega 24 horas. Enquanto você senta uma vez na semana, se é que senta, para mostrar os valores do reino de Deus para os seus filhos, esse mundo já passou o dia inteirinho pregando para ele. Querido, uma criança com 5 anos de idade, ela já sabe tudo sobre os valores da sociedade, já está tudo agregado no entendimento dela, agora ela só vai desenvolver isso. Qual tem sido, amado, as suas convicções a respeito de fé? Então eu queria falar para você, fé é conhecimento de Deus. Sabe por que você não tem fé? Porque você não conhece a Deus. Eu sempre faço essa pergunta. Quem ama o Ronei aqui? Quem ama o Ronei? Só minha esposa. Por que você ama o Ronei, minha esposa? Porque ela conhece ele. Não se ama quem nós não conhecemos. Não se ama quem nós não conhecemos. Você sabe por que você não consegue amar a Deus? Porque você não tira tempo para conhecê-lo. Prossigamos em conhecer o Senhor. E conhecimento de Deus, desculpe porque eu atiro no meu próprio pé, conhecimento de Deus não se adquire em vida religiosa. Eu digo que eu atiro no meu próprio pé porque eu amo igreja. Estou me preparando para pastorear a igreja, estou indo para Angola abrir igrejas, implantar igrejas, mas eu entendo, amado, se você acha que vida cristã é das 7 às 9, você não vai conhecer Deus. Tudo que você ouvir nesse púlpito aqui, é algo que já foi confirmado na sua vida diária. Ora, por que eu estou falando isso? Por que eu disse que o nosso maior desafio é a fé? Porque fé é conhecimento de Deus. E quando a fé que eu tenho, aquilo que eu chamo de fé, não é fé, eu não conheço a Deus. Por que as pessoas não conseguem conhecer verdadeiramente quem Deus é? Por que quando eu olho para Romanos, eu vejo claramente que tudo que aquele povo fez, a Bíblia fala, essas pessoas praticaram isso porque desprezaram o conhecimento de Deus. Por que eu estou falando que se eu não identificar, se eu não entender à luz das Escrituras, o que é fé, eu não vou conhecer a Deus? Primeiro que eu tenho que definir o que é fé, porque quando eu não sei o que é fé, eu não vou conhecer a Deus. O que as pessoas estão ensinando de fé hoje, não é fé, é desejo. Fé é completamente diferente de desejo. Nós estamos confundindo obsessão por fé. Nós estamos confundindo expectativas, desejos, necessidades e muitas das vezes obsessão. Estamos chamando isso de fé. E por isso nos desfalecemos e morremos, estamos completamente perdidos, porque estamos chamando de desejos e obsessões por fé, e não é fé. Fé não é a convicção da minha necessidade, fé não é a convicção do meu desejo, fé não é a certeza daquilo que eu preciso, fé não é isso.
Fé não é olhar para esse teclado e achar que esse teclado é tudo que eu preciso, e eu tenho fé para ter ele, e eu vou determinar, e eu vou dizer que esse teclado vai ser meu, e eu olhei para esse teclado e agora eu determino que esse teclado é meu, porque eu tenho fé, porque eu vi e quero. Isso não é fé. Fé não é a convicção do que eu quero. Fé é conhecimento do que Deus quer para a minha vida. Isso é fé. Fé não é crer no visível. Fé é crer naquilo que não se vê. Fé não são os meus desejos. Fé são as minhas convicções em Deus. A fé não vem por aquilo que eu vejo. A fé vem por aquilo que eu ouço. E o que eu ouço? A palavra de Deus. Então escute: tudo que não nasce fruto da palavra de Deus ao meu entendimento não é fé. Você tem todo o direito de chegar na presença de Deus e falar: Deus, é o meu desejo ter isso, mas não diga que isso é fé, é o seu desejo. Porque a fé nasce das Escrituras, do conhecimento da palavra de Deus ao meu entendimento. Fé nasce daquilo que a palavra de Deus, pelas promessas, trouxeram a mim. E quando eu conheço a Deus, essas promessas se tornam vivas em mim. E eu, entendendo quais são as promessas de Deus para a minha vida, isso gera fé no meu coração. Sabe qual é o problema? Que nós chegamos na presença de Deus convictos das nossas necessidades e não da palavra que Ele trouxe ao meu entendimento. Eu vou te explicar isso melhor. A gente chega na presença de Deus falando: Deus... Não, a gente não chega na presença de Deus, a gente chega no irmão. Meu irmão, é o seguinte: eu estou precisando disso, mas nós vamos pegar junto aqui em oração. Eu vou orar, nós vamos orar nós dois, porque eu estou precisando daquela coisa. Sabe aquele carro? Sabe aquilo que eu estou precisando? Eu estou precisando disso, nós vamos pegar junto aqui, porque a Bíblia fala que se dois concordar a respeito de alguma coisa, Deus vai fazer. Então a gente vai pegar em oração aqui, vamos fazer uma campanha de 40 dias. Vamos ficar de jejum. Vamos ficar sem comer aí uns 30 dias. E aí vamos chegar morrendo de fome na presença de Deus. Aí Deus não vai aguentar não. Aí Ele vai dar o que eu quero. Amado, que parece que a única pessoa não convertida dos nossos cultos é Deus. Já notou isso? Parece que o único ser não convertido nos cultos é Deus. Não me preocupa não, a gente canta as músicas que Ele gosta. Tem umas músicas que toca Deus. E a gente fala assim um tempão na cabeça dele, fala: Deus, estou precisando, estou precisando, estou precisando, estou precisando. Aí no final ele levanta a mão e fala: tá bem, eu aceito, eu vou fazer o que vocês querem. É sério, amado. Amado, nós chegamos na presença de Deus com a certeza daquilo que eu quero, e não com a convicção daquilo que Ele falou para mim. Deus me disse o que eu estou fazendo hoje, porque eu estou fazendo porque Ele me disse. Eu só faço aquilo que Ele falou comigo e trouxe ao meu entendimento como convicção. Então diga comigo: fé não é expectativa, fé é convicção. Diga comigo: toda expectativa é falsa. Você sabia que toda expectativa é falsa? Porque expectativa é fruto do que eu preciso. Por isso que eu falo que a expectativa é a véspera da frustração. Agora a convicção é aquilo que Deus fala comigo. A fé é gerada pelo conhecimento do que Deus disse a mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus e os meus valores são mudados, as minhas convicções são transformadas, e eu me aproximo de Deus, e os valores do reino dEle entram no meu entendimento, e eu começo a caminhar segundo os valores que Ele trouxe a mim. Isso gera fé no meu coração, por entender que eu estou fazendo exatamente aquilo que Ele pediu para que eu faça.
O problema, como diz lá em Coríntios, está na Bíblia, lê lá todo o livro de Coríntios, você vai achar esse versículo. Porque os apóstolos, amados, eles não falavam versículo, não. Eles falavam assim, no livro do profeta tal. E às vezes nem livro eles falavam, porque em algum lugar está escrito. Então lê o livro de Coríntios, você vai achar esse versículo. Se eu procurar aqui, eu acho. Mas se eu falar algum texto que não está na Bíblia, o pastor Carlos pode levantar a mão. Não está, não. Coríntios fala o seguinte, gente. Se a minha expectativa em Deus, se aquilo que eu penso em Deus, não é na macumba, não é no espírito ruim, não é no macumbeiro, não é no ídolo, se a minha expectativa em Deus se resume só às minhas necessidades, eu sou o pior de todos os homens. Se todas as vezes você chega na presença de Deus, é só para suprir as suas necessidades, e você não quer conhecer Deus e saber do que Ele pensa a respeito da sua vida, e porque você conhece o que Deus traz ao seu entendimento, e aí você quer fazer. O problema é que nós chegamos na presença de Deus mais convictos daquilo que nós precisamos do que do conhecimento que Ele pensa a respeito de nós. E não se preocupe que eu vou ler a Bíblia. Você deve estar pensando, meu Deus, o missionário até agora leu a Bíblia. Vou ler agora. Eu só fiz uma boa introdução. Abra a tua Bíblia aí, em Romanos 4. Romanos 4. E eu queria ler um texto muito complicado. É muita coragem pregar esse texto. Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. Todos acharam? Não? Quem achou de Jocum? Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus, como diz as Escrituras. Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Essa palavra imputado aí, existe umas tradições falado creditado. Eu gosto mais dessa palavra creditado. Foi dado crédito. Foi creditado isso por justiça. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica, o ímpio, a sua fé é creditada como justiça. 6. E se é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus credita justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputa pecado. 9. Vem, porém, esta bem-aventurança, inclusive sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi creditada a Abraão para a justiça, como lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para ser o pai de todos que crerem, embora não circuncidados, a fim de que fosse imputado, creditado à justiça. 12. O pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também os que andam nas pisadas da fé de Abraão. Nosso pai,
antes de ser circuncidado. 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa a ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça. Agora vai para o 16. Esta é a razão que provém a fé. Escute. Esta é a razão que provém a fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Diga comigo, para que seja firme a promessa sobre toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, também o que é da fé de Abraão, porque Abraão é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você sabe por que a gente gosta de confundir fé com obras? Você sabe por quê? Porque nós gostamos de tornar devedor Deus das nossas próprias obras. Nós gostamos de tornar Deus devedor dos nossos próprios desempenhos. Nós não gostamos de agir por fé. Nós não gostamos de agir por fé. Porque quando eu apresento a Deus aquilo que o meu braço fez, eu me sinto à vontade de Deus ser devedor das minhas boas obras. Nós não conseguimos chegar na presença de Deus sem fazer nada para Deus me dar aquilo que pela fé Ele pode me dar. Nos dá uma sensação de conforto saber que o meu desempenho é que fez Deus me dar o que eu quero. Porque eu não quero que Deus seja só Ele, porque Ele prometeu. Deus me faz uma promessa e eu pela carne quero fazer essa promessa acontecer. Então eu gosto de chegar na presença de Deus. Por isso que o texto lá de Paulo fala: aquele que chega na presença de Deus dizendo que é por trabalho, nos dá uma sensação de que Deus me deve alguma coisa. Não, amado, não é por salário que nós nos relacionamos com Deus. Eu não me relaciono com Deus por salário. Eu me relaciono com Deus pela fé, naquilo que eu não posso fazer. Você sabe o que é fé, amado? É a convicção da minha total impotência diante das promessas dEle. Isso é fé. Quem é o pai da fé, gente? Quem é o pai da fé? Abraão. Então escute. Só é fé o que parte do princípio de Abraão. Só é fé quando eu entendo que a origem dos valores da minha fé tem Abraão como referência. Deus fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Pode falar bem alto aí. Você vai ser pai de muitas nações, e eu vou te dar um filho. Quem ia cumprir essa promessa? Pode falar bem alto, pode falar bem alto. Foi fulano. Deus. Foi Deus? Então Deus falou para Abraão: Abraão, escute. Da minha parte, eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. E eu vou te prometer algo e eu vou te dar. E você sabe o que eu vou te dar, Abraão? Eu vou te dar filhos. Eu vou te dar filhos, Abraão. E eu vou cumprir essa promessa. Abraão, vai chegar momentos na sua vida que você vai olhar para você e vai falar: é impossível isso acontecer. Mas Abraão, eu vou cumprir. Eu só quero de você uma coisa. Quem lembra? Que
todas as vezes que eu te der filhos, você vai fazer algo neles. O que é? Fala bem alto. A circuncisão, um sinal daquilo que Deus fez. Quando é que a promessa veio, como o texto está dizendo? A promessa veio depois da circuncisão ou antes? Antes. Então, quando Abraão estava circuncidando o filho, aquela circuncisão era para salvar o filho? Era para confirmar o quê? Que aquele menino já estava salvo. Que aquele menino era promessa de Deus, era filho da promessa, e não da carne dele. Quem dá filhos, gente? A nossa carne ou é Deus? Quem dá filhos, amado? Deus. Isto é fé. Abraão, eu preciso de um sinal que você tenha em você, na sua descendência, para mostrar para as pessoas que eu, Abraão, te prometi e vou te fazer isso na sua vida. Isso que você está fazendo, Abraão, é um sinal da sua fé, daquilo que eu prometi para a sua vida. Da minha parte, eu vou cumprir o que eu disse. Eu vou te dar filhos, Abraão. E da parte de Abraão, Deus pediu apenas um sinal. A circuncisão era um sinal, um testemunho de que eles já haviam sido abençoados antes da circuncisão. A circuncisão não era a garantia de uma bênção, mas um testemunho daquilo que Deus já tinha feito. Ora, o que isso tem a ver com o Salmo 23? Você lembra que eu disse que é uma ovelha que termina como filho? O Salmo 23, gente, é uma ovelha que passa pelo vale e assenta na mesa. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque a cura para as nossas vidas. Eu trabalho com libertação, gente. Como é prazeroso para as pessoas saberem que a vida delas vai mudar pelas orações que se faz na ficha. E não é isso. Não é, amado. A ficha é um raio-x. Se você tira um raio-x da sua perna, o que o raio-x mostra? O problema é que está na perna. Isso é a ficha de libertação. Isso é o ministério de libertação. Mostra a realidade que a coisa está feia. Eu trabalho com libertação. Mas se o cara pegar a ficha, pegar o raio-x e ficar esfregando na perna, cura raio-x, cura raio-x, cura raio-x, a perna vai ser curada? Não, amado. Você sabe qual é a cura para as nossas vidas? A cura não é a consciência da porcaria que você fez. Você sabe qual que é a cura para a sua vida? É a consciência de quem você é. E você sabe o que você é? Deus prometeu a Abraão filhos. E o sinal era a circuncisão. Deus prometeu a Jesus filhos. E o sinal é a minha fé. Você tem consciência que você veio de Deus? Quando Abraão olhava para o filho dele, quando Abraão olhava para Isaac, Abraão tinha alguma dúvida que aquilo não veio de Deus? Você acha que Abraão teve algum momento de dúvida na vida dele? Fala, rapaz, sinceramente eu estou em dúvida se esse menino foi promessa de Deus. Havia alguma dúvida na vida de Abraão? Ele sabia que Isaac era promessa, era filho da promessa e era filho de Deus. Você sabe qual que é a cura para as nossas vidas? É saber que nós somos filhos de Deus. Amada, a cura para as nossas vidas é a consciência de que eu sou filho de Deus. Quem que é seu pai? Seu pai é essa pessoa que te magoou, que te abandonou, que estuprou sua mãe e te gerou? Ou seu pai é Deus?
O nascimento da carne conta. Você acha que o que conta realmente é o nascimento da nossa carne? O verdadeiro homem espiritual é aquele homem que morreu no Éden? Ou é o homem que nasceu em João, quando João fala lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O Gênesis do Novo Testamento é João. Assim como o Gênesis do Antigo Testamento é Adão, o Gênesis do Novo Testamento é João falando de Cristo. A sua vida é o Gênesis de Adão, ou a sua vida é o Gênesis de João? O seu nascimento é o nascimento da carne, ou é o nascimento da promessa de Deus? Quando você senta nesse banco, você senta como uma pessoa que não sabe quem você é, ou você senta com a convicção de que você é um filho de Deus? Nós não podemos falar de fé, gente, se nós não entendermos o pai da nossa fé. E você sabe qual que é o pai da fé? Abraão, que olhou para ele, que enquanto ele não entendeu que a carne dele não poderia gerar um filho, que ele era completamente impotente diante daquilo que Deus havia prometido para a vida dele. O filho de Abraão só veio quando ele estava completamente impotente e o ventre da mulher dele estava completamente enrijecido. A cura para a nossa enfermidade espiritual é a consciência do Espírito de Deus. E qual é o Espírito de Deus? Qual que é a verdadeira finalidade do Espírito de Deus, gente? Quem poderia me dizer em voz alta aí? A verdadeira finalidade do Espírito de Deus é dons, é ministério? Não, amado, isso faz parte. Qual que é a verdadeira finalidade do Espírito Santo? Alguém poderia dizer em voz alta? Hã? Não. Hã? Não. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos 8. E você logo vai entender o que eu estou querendo dizer para você. Romanos 8, de 14 a 16. Romanos 8, de 14 a 16. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esse são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez viverdes com medo, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual clamamos. O mesmo Espírito testifica com o Espírito que somos. Amado, adoção não é uma categoria de filhos. Adoção é a maneira pela qual Deus gera os filhos dele. Deus não gera filhos da carne. Não são os filhos da carne que são contados. São contados somente os filhos gerados por adoção. Porque a gente acha que existe filhos da carne e filhos adotivos. Não, amado. O verdadeiro filho é o filho adotivo. Adoção não é um adjetivo, adoção é um substantivo. A verdadeira filiação é por adoção, o compromisso de uma palavra empenhada. Porque a Bíblia fala o que é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito é vida. Você sabe por que a gente tem medo de ter filho? Porque a gente acha que o filho veio da gente.
Porque a gente acha que é a nossa carne que determina os filhos. Amado, filho vem de Deus, não vem da sua coerência de ter filhos. Um muçulmano entendeu o que nós não entendemos. Chega para um muçulmano e pergunta para ele: essa criança é filha de quem? Ele vai falar: de Alá. Essa criança, quando ela crescer, ela não vai ser muçulmana. O cara vai falar assim: que isso? Eu tenho certeza. Nós não entendemos o que o muçulmano entendeu. A gente morre de medo dos nossos filhos morrerem nesse mundo. Sabe por quê? Porque nós não temos consciência da promessa que Deus fez para as nossas vidas. Que todo filho que nascer de mim é filho de Deus, porque eu sou filho de Deus. Você tem consciência que você é um filho de Deus, ou é o filho da Dona Maria e do José? Você sabe por que a gente vive enfiado nos nossos medos? Quando a pessoa chega para mim e fala assim: olha, pastor, eu estou muito triste, porque minha mãe fez isso, a minha vida é uma porcaria, porque... Você sabe por quê? Porque a nossa origem ainda é da carne. Porque nós achamos que nós nascemos da carne. Nós não temos consciência que nós nascemos de uma promessa que Deus fez em Cristo Jesus. Da mesma forma que Deus prometeu para Abraão um filho, Deus prometeu a Cristo a sua vida. E eu sei que na cabeça de muita gente aí está uma batalha terrível, porque no nosso entendimento a gente ainda acha que a gente é filho de homens. A gente acha que nós somos filhos do nosso medo, os filhos dos traumas dos nossos pais, o filho do estupro, o filho da traição, o filho do abandono, e não temos consciência que nós somos de Deus e nascemos de Deus. Quem é seu pai? Quem é o seu verdadeiro pai? Você é fruto da sua carne, ou é fruto de uma promessa que Deus fez a Cristo? Ou você acha que primogênito Jesus é primo? Não, amado. Você sabe o que é primogênito? O primeiro filho gerado. Por que é o primeiro filho gerado? Porque viria o segundo. Quem que é o segundo? Levanta a mão o segundo aí. Eu sou, amado. Amado, você tem consciência que você é filho de Deus, ou você é filho da carne? Você tem consciência que essa criança que vai ser apresentada aqui hoje à noite é um filho de Deus, que Deus usou o ventre dessa mulher para trazer um filho dele ao mundo? Isso que é a cura para as nossas vidas. A consciência que eu não sou um filho da promessa. Abraão teve 2 mulheres. E Deus prometeu um filho para Abraão. E Abraão teve 2 mulheres. E a Bíblia fala que o primeiro filho que Abraão gerou era filho da carne. Você sabe por quê? Porque era filho da virilidade dele, era filho da força dele. Agar representa tudo aquilo que a minha carne pode gerar. Agar representa tudo aquilo que a minha natureza naturalmente pode fazer. Agar, porque a Bíblia fala que Agar, que Ismael nasceu de modo natural. Ismael não era fruto da promessa de Deus. Ismael era fruto da carne de Abraão, porque ele nasceu de modo natural. Mas a Bíblia fala em Gálatas 4, que agora nós vamos ler, que o filho gerado em Sara não era fruto da carne, era fruto do Espírito. Quando você olha para a sua vida, você acha que você nasceu da carne ou você nasceu do Espírito?
Tudo na sua vida é o medo do que meu pai vai fazer, o medo da que minha mãe vai fazer, porque tudo aquilo que meu pai fez agora vai vir na minha vida, e essa porcariada que a minha vida vai viver, porque tudo isso agora. Não, amado, escute. A cura para as nossas vidas está em saber que eu sou um filho de Deus. Como Isaac, diz Gálatas 4, vós sois filhos da promessa como Isaac. Amado, quando você olha para a sua vida, você fala: Deus, eu sou completamente impotente diante das suas promessas. Glória a Deus, porque senão não é fé. Você está entendendo por que Abraão foi lá, não teve nenhuma dificuldade de oferecer Isaac? Você sabe por quê? Porque Isaac não era fruto da carne dele. Você sabe por que às vezes Deus pede as coisas de nós e nós ficamos completamente desesperados? Porque nós não sabemos que isso veio de Deus. Amado, você sabe o que é fé? É aquilo que vem de Deus, não aquilo que vem da nossa carne. Amado, Ismael significa tudo aquilo que a minha carne gera. E quando nós geramos filhos da carne, quando eu recebo uma promessa de Deus, o que tem sido o Ismael da sua vida? O que a sua carne naturalmente gera? Amado, enquanto nós não entendermos que a salvação é um legado, nós vamos nos tornar doentes. E eu sei que existe na mente de muitos aqui uma barreira terrível, que eu estou sentindo isso na minha carne, de como nós não queremos entender que tem que estar no nosso controle. Nós não queremos entender que as coisas têm que sair do nosso controle. Amado, é você que controla, é você que determina o que faz, o que não faz. Os filhos, pergunta quantos filhos eu quero ter com a minha esposa. Você sabe quantos filhos eu quero ter? Todos aqueles que Deus me der. Se Deus me der um, é um. Mas eu entendo que hoje eu já gero filhos, eu e ela, no Espírito. Porque uma gravidez pode demorar 10 anos, quando ela é do Espírito. Mas uma gravidez da carne pode durar 9 meses. E eu não estou falando literal, estou falando por parábola. Abra sua Bíblia em Gálatas 4, por favor. Gálatas 4, verso 22. Escute, olha aqui para mim. Não é a partir da sua carne que as coisas vão mudar. Você sabe quando é que as coisas vão mudar na nossa vida? A partir da nossa fé. O que não é fruto da minha fé é obra da carne, e não herda o reino de Deus. A Bíblia fala que carne e sangue não herda. Eu sei o que eu já gerei na minha carne, e eu já tentei de todas as formas colocar isso no reino de Deus. Não funciona, porque é fruto da carne. Escute, Gálatas 4, 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Amados, só permanece na nossa vida aquilo que Deus prometeu, e não aquilo que a minha carne consegue fazer. Quando você olha para a sua vida, você entende que você é uma promessa de Deus, ou você é um filho da Dona Maria? Amada, a minha redenção foi o dia que eu entendi que eu não nasci da Dona Celi. Eu estou desprezando os nascimentos da carne? Não, amado. Eu só estou dizendo que eu sei de onde eu vim de Deus.
eu nasci de Deus. Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele se dizia o milagreiro? Porque ele se dizia que era filho de quem? Filho de Deus. Você sabe o que esse mundo precisa saber? Que você é um filho de Deus. Você sabe o que a criação almeja pela manifestação do maior apóstolo, do grande profeta, do grande evangelista? Não, amado. Você sabe o que esse mundo precisa? De um filho de Deus. Quem que é seu pai? Seu pai é essa pessoa que te abandonou? Seu pai é essa pessoa que não te afirma? Ou você é um filho de Deus? Amado, qual é a consciência que tem dentro de você? Que você é um filho da carne ou que você é um filho de Deus? O que muda essa sociedade são os filhos de Deus. Olha só o que esse texto diz, 24, 23. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. 24. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são dois pactos, um do monte Sinai e outro que dá luz a filho para a servidão, que é Agar. 25. Ora, esta Agar é o monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém atual, pois está escrava com seus filhos. Agora, dá um pulinho para o 28. 28. Ora, vós irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu, fala bem alto, Isaque nasceu segundo o quê? Esse espírito está com letra maiúscula ou letra minúscula? Então quem que era o pai de Isaque? O que Abraão teve que fazer com Isaque? Adotá-lo, porque não era fruto da carne dele, era fruto da promessa de Deus. Jesus não é fruto da carne de José, por isso que José teve que adotar Jesus. O verdadeiro filho é o filho da adoção, o filho adotado pelo Espírito. Amado, quando você olha para a sua vida, você acha que você é fruto, filho, dos medos da sua família, dos traumas da sua família, do abandono da sua família, ou você acha, ou você tem convicção que você é um filho de Deus? Quem que é seu pai? Quem que você é? Você é filho da carne? Você é filho daquilo que todo mundo planejou, daquilo que sua mãe fez, daquilo que seu pai planejou, ou você é filho do Espírito? O que realmente conta, quando você olha para a sua vida é tomada de medos. Você sabe por que nós não sabemos entregar para Deus as coisas? Porque nasce da nossa carne, amado, e a gente sabe que morre. É maravilhoso quando eu vejo um pai trazendo um filho para ser apresentado, porque na verdade, amado, não é a criança que está sendo apresentada, porque Deus já conhece a criança há muito tempo. É nós que temos que apresentar Deus para essa criança. É nós que temos que apresentar Deus para essa criança. Aonde estão as nossas convicções, amados? Agora olha só o que continua dizendo o texto. 29, 30. Que diz, porém, as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herda como o filho da livre. Pelo que, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Quando você olha lá em João, porque todos aqueles que receberam a Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos filho de Deus.
os quais não nasceram nem da vontade, mas da vontade de Deus. Amado, você sabe que você nasceu da vontade de Deus. Amado, não foi você que teve isso, foi Deus que desejou que você nascesse. Foi Deus que quis, foi Deus que quis que você viesse ao mundo para manifestar um filho de Deus a esse mundo. Mas a todos os quantos o receberam, aos que creram no seu nome, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Quem que você é filho, amado? Você sabe por que a gente não consegue servir à mesa para as pessoas? Porque a gente acha que a gente não é filho de Deus. A verdadeira cura para as nossas vidas está na consciência do amor de Deus. Está na consciência que somos filhos de Deus, amado. Deus quer trazer ao nosso entendimento que nós não somos filhos da carne. Eu amo meu pai, eu sou filho dele, mas o meu verdadeiro pai é Deus. Eu vim de Deus, amado. Não está no meu controle, está no controle do Pai. Vocês tiveram aqui um tempo, agosto com o Pai, como foi? Agosto de Deus, como é que é? Pai, agosto de Deus, né? Amados, quem que é seu pai? A gente fica achando, amado, que os nossos filhos são filhos nossos, que a gente que escolhe, que a gente que determina. Salvação é um legado, amado. Não há nenhuma dúvida quando a gente fala sobre maldição hereditária. A gente prega isso, o povo entende. Mas quando a gente fala de bênção hereditária, a gente trava. O Cote mesmo fala, a gente precisa parar de falar de maldição hereditária e vamos falar sobre bênção hereditária. O que eu estou pregando aqui para vocês? Bênção hereditária. Você sabe qual é a melhor forma de tudo que eu acredito morrer? É não ter filhos. E eu não estou só falando filho da carne, eu estou falando filhos espirituais. Mas vamos pensar também no filho da carne. Você sabe quem que vai viver tudo que eu acredito? Os meus filhos. Porque eles não são filhos da minha carne, eles não são filhos do meu medo, eles não são filhos dos meus traumas, eles não são filhos do meu abandono, eles não são filhos daquilo que meus pais fizeram comigo, eles são filhos da minha fé. De modo que o que eu vou apresentar para os meus filhos é a minha fé. Você sabe o que a gente apresenta para os nossos filhos? Os nossos medos. Você sabe o que a gente sabe muito bem apresentar para os nossos filhos? As nossas manias, os nossos traumas e os nossos medos. A gente não chega para Deus, para os nossos filhos falando: filho, eu vou te apresentar agora o que é Deus. Eu costumo dizer que os nossos filhos nascem convertidos, são a gente que desvia eles. Você sabe o que esse mundo precisa saber? O que é um filho de Deus no trabalho. Você sabe o que esse mundo precisa saber? O que é um filho de Deus quando se casa com outra filha de Deus. Você sabe o que esse mundo precisa saber? O que é um filho de Deus numa prefeitura, num advogado, numa faculdade. Esse mundo geme pela manifestação, sabe de quem, amado? Dos filhos de Deus. Você sabe quando é que nós conseguimos sentar naquela mesa lá no Salmo 23 e servir os nossos inimigos? É quando a gente tem consciência de filho. A Bíblia fala em Gálatas, durante o templo em que o herdeiro tem uma mente escrava, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. Porque a mente dele ainda é de escravo, ainda é de Ismael, não é uma mente de Isaque, filho da promessa. Os seus filhos são filhos dos seus medos ou são filhos da promessa de Deus? Amado, eu tenho certeza que os filhos gerados na Osana são filhos de Deus. Porque a promessa que Deus fez para mim foi a mesma promessa que Deus fez para Abraão. Os seus filhos são descendentes da sua fé.
e não descendentes da sua carne, Abraão. Todas as vezes, Abraão, que você tentou gerar filhos da carne, não herdou. Você sabe por que a gente fica com os nossos medos? Você sabe por que a gente não consegue projetar para a vida? Porque a gente acha que tudo depende das nossas obras e não das nossas fé. Por isso que eu falei que o grande desafio dos últimos dias é a nossa fé. Porque a gente confunde muito bem as nossas obras, tudo aquilo que nós podemos fazer, mas não queremos apresentar para os nossos filhos e para essa sociedade a nossa fé. A gente apresenta muito bem o nosso controle financeiro, a gente apresenta muito bem a nossa conta bancária, a gente apresenta muito bem o nosso domínio, mas não apresentamos a nossa fé. Amados, eu vou falar por testemunho aqui. Eu vivo por mês com uma quantia financeira que você não acredita. Você não acredita. É menos de meio salário. Mas o que eu vivo de Deus, eu nunca consegui viver quando eu ganhava 7 mil reais por mês. Você sabe por quê, amado? Porque a fé é crer naquilo que Deus faz e não naquilo que a minha obra, a minha vontade, a minha força pode fazer. Isso é fé. Fé não é a convicção da minha necessidade, mas fé é a convicção da promessa que Deus prometeu a mim. Você sabe quais são as promessas de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus prometeu para a sua vida com seus filhos? Ou quando você olha para esses bacurizinhos aí, lá em Curitiba, para esses piá, você acha que esse mundo vai matar eles? Se Abraão tivesse chegado na presença de Deus, chorando, porque os 2 filhos dele estavam desviados, qual era o filho que ele ia ter certeza que o mundo ia matar? Ismael, porque era fruto da carne dele. O Isaac não. Deus, ele veio do Senhor, e porque eu sei que ele veio do Senhor, o Senhor sabe exatamente o que tem que fazer com ele. Os seus filhos, amado. Você sabe por que você tem medo desse mundo comer seus filhos vivos? Porque você acha que ele veio da sua carne. Se você não entender que o seu filho é promessa de Deus para você, isso vai ser cura para a sua vida. A promessa que chegou à minha vida, chegou aos meus filhos. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, porque a nossa mente ainda é escrava da nossa própria carne, e não de uma genuína fé. Eu não sei o que tem sido os Ismaéis da sua vida. Eu já gerei Ismael na minha vida, e eu sei o como isso persegue a minha vida. Mas hoje, na minha vida, tudo que eu faço é fruto da fé, daquilo que Deus promete para mim, e não fruto da minha carne. O que você quer? Filhos da carne ou filhos da fé? Herdeiros da promessa ou herdeiros dos seus medos? Herdeiros da fé ou herdeiros da sua própria força? Filhos da sua fé ou filhos da sua carne? Você sabe qual é a melhor maneira de pegar o seu filho e o torná-lo filho da promessa? É você adotar ele. Adota seu filho. Ah, mas ele é da minha carne, por isso mesmo você tem que adotar, para ele ser fruto da sua fé. Eu queria convidar você a adotar seu filho da carne, para ele ser filho agora da sua fé. Porque filho da fé é o filho da adoção, é o espírito de adoção. Isso é filho da fé. E se você tem medo daquilo que o mundo pode fazer, pois entenda, eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Eu não tenho dúvida das promessas de Deus para a minha vida, e eu vou morrer nessas promessas, do que morrer nas dúvidas. Qual que é o propósito dessa mensagem? Pare de viver pela carne. Pare de achar que é a sua carne que vai gerar aquilo que Deus prometeu. Viva da sua fé. Meu irmão, eu estou impotente, pois foi assim com Abraão. Abraão era impotente diante da promessa do filho. Meu irmão, não tem como gerar isso. Glória a Deus. Tem que enrijecer, porque é Deus que vai fazer isso.
Porque se você der conta de fazer, é fruto da sua carne. Mas se você olhar para isso e falar, só Deus pode fazer isso, é fruto da sua fé. Eu não sei o que você tem na sua vida que você fala, meu irmão, jamais eu conseguiria que isso acontecesse. Eu queria dizer, glória a Deus, é aí que a fé nasce. Como é que de um ser tão pequenininho pode ter nascido um filho de Deus? Como é que de uma pessoa que veio de um estupro pode ter nascido um filho de Deus? Como é que uma pessoa fruto de um adultério pode ter nascido um filho de Deus? Como é que uma pessoa fruto de uma mãe que matou o pai pode nascer um filho de Deus? Como é que você pode dizer que uma família tão destruída pode nascer um filho de Deus? Pois aquilo que é impossível a esse mundo é possível para Deus. Se sua família foi completamente destruída, e você entende nessa noite, que é um filho de Deus que essa família precisa, pois é isso que é fé. Fé é eu acreditar que eu sou um filho de Deus, e todos aqueles que nascem de mim, não nascem da minha carne, nascem da promessa que Deus fez na minha vida. Todos vocês são filhos das promessas que Deus fez na vida do pastor Carlos. Isso são filhos da fé. Você sabia que vocês são filhos tudo dele? Isso é filho da fé. E da mesma forma que ele não se perde, nenhum de vocês vão se perder, porque a fé dele, porque não é baseado na carne dele, mas na fé. Você sabe por que você tem medo de ter filhos? Porque a sociedade diz que esse mundo vai matá-los. Esse é o problema. Você acha que é a sua carne que gera, é a nossa fé. E por mais que esse mundo destrua a nossa carne, o espírito não pode ser tocado, porque é fruto da minha fé e não da minha carne. Eu não sei como você está aceitando essa palavra, é muito difícil aceitar. Filhos da fé e filhos da carne. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. Eu queria que você agora olhasse para a sua vida. E você agora decididamente lançasse o Ismael da sua vida. Mandasse ele embora. Chega de carne. Chega de querer gerar as promessas de Deus. Eu vou deixar Deus fazer. Deus, eu estou cansado de ficar manipulando essa situação para querer fazer o que o Senhor prometeu na minha vida acontecer. Deus, é o Senhor que vai fazer, Deus. Deus, é o Senhor que vai fazer. Eu sou impotente. Eu sou completamente impotente. Faz a tua vontade, Pai. Eu abro mão do meu Ismael. E eu quero viver as promessas do Senhor. Deus, eu quero viver por fé. Deus, eu quero viver por fé. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero pedir perdão porque eu dei uma passada no horário. Mas eu queria liberar essa palavra para você. Eu queria liberar essa palavra para você. Amado, eu desisti de gerar filhos da minha carne. Hoje Deus é que gera o que Ele quer. As promessas de Deus é pela fé e não pela minha carne. Eu sei que tudo que Deus está fazendo na minha vida é fruto da minha fé e não fruto da minha carne. Essa criança que vai ser apresentada aqui hoje é um filho de Deus, que precisa ser apresentado o pai para ela. Meu filho, eu vou te apresentar quem que é seu verdadeiro pai. Eu gerei você na carne, mas o verdadeiro pai é Deus. Quero agradecer pela oportunidade de compartilhar as minhas convicções. Talvez pessoas vão falar para você completamente diferente do que eu preguei aqui, mas é assim que eu acredito, amado. Quero agradecer mais uma vez essa igreja. Estamos totalmente abertos para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas por meio dessa igreja. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez peço perdão por ter passado um pouco o horário, mas pensa nessas palavras, medite nisso, em nome de Jesus.